Quando surge Alviverde Imponente, galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, os seus comentários é muito importante para o crescimento do canal e não esqueçam de ativar o sininho para você receber notificações de uma live, de um vídeo novo, é muito importante para o crescimento do canal. Hoje falaremos as últimas notícias do Palmeiras, roda a vinheta, DJ. Para o Palmeiras, então, porque Navarro está chegando e a Leila ontem falou, deu uma entrevista, inclusive, para a gente aqui, conversou com a nossa repórter Bibiana Bolson, falou de alguns temas, entre eles, relação com torcida. Vamos dar uma olhadinha. O objetivo da gente é investir em jogadores jovens, tá? Mas jovens, mas que ofereçam um retorno esportivo e que também retorno financeiro, que no futuro, se nós precisarmos, não é, vendê-los, isso retorne esse investimento para o clube. Então, o torcedor ele tem que colocar em mente que esse é o objetivo da gente, tá? Investimento em jogadores jovens, mas que nos tragam um retorno esportivo. Aí, ó. Então é o seguinte, a gente tinha essa tela aí, ó, fez oferta por Yuri Alberto e fecha com Rafael Navarro. A oferta aí para o Yuri Alberto, 10 milhões de euros, mais Matheus Fernandes, Vitor Luiz, Kusevich e Luiz Adriano. Ah, o Luiz Adriano para o Internacional, pacotão, né? Hein? É um pacotaço, porque o Inter só conversa sobre o Yuri Alberto se for de 20 milhões de euros para cima. Não quer saber menos disso. Aí vai o Palmeiras compensar a grana com esses jogadores. Entendeu? Luiz Adriano tem um certo approach ali, né? Tem uma, né? Tem o time tem uma certo fé, repassar o Luiz Adriano. Não é? Talvez desse Parece certo. bom para todo mundo isso aí. Né? Agora, coloca de novo a tela, por favor, para a gente ler ali sobre o Rafael Navarro, porque esse aí fechou, né? E essa aí é a novidade aí para todo. De novo, falta o anúncio oficial, porque falta fazer os exames médicos, né? Mas a coisa tá ali a ponto só do exame médico mesmo assinar. Então, Rafael Navarro, ó, 48 jogos, 16 gols e 10 assistências na Série B pela equipe do Botafogo. Assim, faz todo sentido o que ela falou e a primeira ação, né? Já fecha com o Navarro. Claro, a gente esperando contratações, muita gente falando, medalhão, não sei o quê, jogador pesado, dinheiro. Um dia ela fala uma coisa e no outro dia está sendo coerente com o que falou. Rafael Navarro chegando. Coerente. E é uma boa contratação. Muito boa. É a chamada contratação de futuro, né? Exatamente. De 21 anos, ela tá mais Red Bull Bragantino do que Corinthians, né? Essa contratação aí Por quê? Porque é uma visão mais próxima da empresarial. Claro que tem essa coisa no Palmeiras, a Leila, mesmo essa aproximação da torcida que a gente vai falar, ela conta muito com esse lado, mas tem o lado empresarial que eu acho que é o que ela pode contribuir, que a cabeça dela é muito mais de empresária do que de cartola, do que de dirigente. Então está num caminho muito interessante e resolve um problema que o Palmeiras tinha, já sendo coerente com esse discurso. Rapaz jovem, podia ter jogado no futebol norte-americano, só não foi porque não quis, porque não acertou. Então, contratação de futuro, como ela falou mesmo, né? Contratações de futuro, tanto para o Palmeiras quanto para o lado empresarial da coisa, para o lado de quem bota o dinheiro. Muito, muito interessante e coerente. E o Yuri Alberto, que está na mira aí, tem 20 anos. Fechou com o Navarro. Continua atrás do Yuri Alberto? Ou tá bom, Navarro? Sim, por que não? 20 anos, né? Ainda mais o promissor. Palmeiras. Promissor não, já é uma realidade, né? O Yuri Alberto já é uma realidade, né? E que pode desenvolver ainda mais. Sim, fez uma boa temporada no Internacional, com alguns altos e baixos. Teve lesão também que o deixou fora de alguns jogos, mas mostrou que tem muito potencial, sim. Inclusive com potencial até para jogar fora do Brasil, né? Mas se o Palmeiras conseguir contratá-lo, acho que é um ótimo reforço para um time que está precisando exatamente de um jogador nessa posição, com essa característica, que o Palmeiras não tem. Na verdade, tem o Luiz Adriano, o Daverson, né? Mas certamente o Palmeiras quer mais. E, como vocês bem destacaram, é um jogador com potencial, tanto o Navarro quanto o Yuri Alberto, os dois com potencial de venda depois. Sim. É um investimento que você vai usar esportivamente
e pode lucrar depois financeiramente. Aí é totalmente diferente do que a gente estava falando, por isso que eu falei. São esses 3 clubes que podem fazer esse tipo de investimento. O Galo, o Palmeiras e o Flamengo. Contrato, por exemplo, tirar um Yuri Alberto de um outro grande clube brasileiro, um jogador que está com um mercado e com um valor muito alto. Sim. E com valor de revenda. Então, só o Palmeiras pode chegar e oferecer 10 milhões de euros. Você falou um valor muito alto. É alto mesmo. Porque na realidade são 20 milhões que o Inter quer. O Palmeiras... Mas 10 milhões já são quanto? Mais de 60 milhões de reais. 64 milhões de reais. 64 milhões de reais. Aí o Palmeiras vai fazer esse investimento e manda para lá o Luiz Adriano, o Matheus Fernandes, enfim, a gente mostrou ali o pacote. Vale? Tá bom? Ou tá alto demais? Vale para quem? Para o Palmeiras? Yuri Alberto, vale? Vale esse investimento no Yuri Alberto? Tá alto ou... Beleza, tem 20 anos, vale a pena? Não, eu acho que vale a pena. Ele está fazendo gol, não está? Vai jogar bastante. É o rei do hat-trick aqui no Brasil, hein? Então, vai jogar num time acertado, que vai dar muitas oportunidades para ele marcar. Eu acho que é um bom investimento. Com esses 2 objetivos, esportivo e financeiro. Se ele arrebenta no Palmeiras, o Palmeiras compra por 10, depois vende por 15, 20. Mas eu entendo o susto do William. Quem viu o Yuri Alberto aparecer no Santos, jamais imaginaria que em um curto espaço de tempo a gente ia estar falando aqui de 10 milhões, mais 4 jogadores, sendo um deles o Luiz Adriano. Mas quem viu o Yuri Alberto jogando nos profissionais do Santos, realmente se surpreende. Mas dentro do Santos Futebol Clube, as pessoas que acompanhavam o Yuri Alberto na base do Santos deveriam saber e não deveriam ter feito o negócio que fizeram com o Internacional. Não tenha dúvida. Que essas pessoas deveriam saber e Bola. sabem muito bem, ainda mais dentro do Santos Futebol Clube, que muitas vezes o jogador demora a se adaptar ao profissional, o time que ele jogou assim? O time que ele jogou no profissional não ajudava tanto assim, não dava tanto... Mas ele realmente foi mal no profissional do Santos. As poucas oportunidades que ele teve, eu não tenho dúvida disso. Mas quem garante que o cara... Tem jogador que sobe da base para o profissional e já sobe arrebentando. E tem outros que demora. Agora, vou falar uma coisa para vocês aqui, hein, para passar para o Prats. Até analisa. Claro que a gente vai falar, o Navarro é uma coisa super bem encaminhada, o Yuri Alberto na negociação. Mas eu vou falar uma coisa para você, ô Prats. Sobre o Yuri Alberto, Matheus Fernandes, Vitor Luiz, Kusevich, olha o pacote, hein? E Luiz Adriano, sinceramente, não sei que falta vão fazer para o Palmeiras, hein, ô Prats? Aí tem os 10 milhões. É que assim, a gente vê um valor, vê um pacotão de 4 jogadores, mais 10 milhões, assusta. Por tudo isso. Mas se a gente analisar esses jogadores... Mas o olho do Inter brilha. Eles estão fazendo hora extra no... Sim, o olho do Inter brilha. Mas para o Palmeiras, os caras estão fazendo hora extra lá. O relação do Luiz Adriano com a torcida. Não, principalmente em relação ao Luiz Adriano. Vitor Luiz é um jogador que você pode contar com ele. Aliás, o olhar do Luiz Adriano brilha ao ver o Internacional, ou não? Acho que brilha também, né? Uma oportunidade também. O que você acha, hein, ô Prats? Eu olho os nomes, estão tudo fazendo hora extra no Palmeiras, hein? Me parece um bom negócio, sim. Mas para o Inter poderia ser uma boa, viu, William? Sim. Não são jogadores ruins, não. São jogadores que no Palmeiras, nesse momento, eles estão sem espaço ou não estão sendo aproveitados, mas tem condição de jogar em outro time aqui no Brasil. Né? Agora, a proposta, a gente olha 10 milhões de euros mais 4 jogadores, né? E realmente me parece que é algo tentador para o Internacional. Agora, o Inter estipulou um valor ao Yuri Alberto. Se o Palmeiras chegou aos 10 mais 4 jogadores, às vezes pode ser uma questão de conversa, para aumentar um pouco a proposta. Às vezes o Inter não tem interesse em um dos 4 ou em alguns dos 4 e quer um pouco mais de dinheiro. Às vezes pode ser uma questão de conversar. Né? Porque a proposta do Palmeiras me parece uma proposta, ainda mais para o mercado brasileiro, muito interessante. E os jogadores que estariam envolvidos na negociação para o Inter, principalmente com o Kusevich e Luiz Adriano, são jogadores que o Internacional pode trabalhar muito bem, são jogadores que podem crescer no Internacional. Né? Não sei o que a diretoria do Inter está talvez pensando, né? Se chegou a 10, pode chegar um pouco mais. Às vezes alguns jogadores não interessam. A lateral esquerda do Inter é um problema com o Moisés, que não foi bem no ano. Não sei se é o Vitor Luiz que pode solucionar o problema por ali, porque o Vitor Luiz não conseguiu quase jogar no Palmeiras na volta. Enfim, ele é melhor que o Moisés, hein? Pode ser uma questão de conversar aí, viu? É melhor que o Moisés, mas nem tanto, né, William? Sim, sabe como é que é aquela história? Mas você já tem melhor que o Moisés, mas quanto melhor? Mas não é 6 por meia dúzia. Ele é um bocadinho melhor que o Moisés. Aliás, a torcida do Inter... O Moisés também não tem muito clima mais lá no Internacional. Sabe o que só para completar do Yuri Alberto, pretendido pelo Verdão?
o que o Santos poderia ter feito, que vários clubes fazem, e o Santos já fez várias vezes? Emprestado. Sim. Subiu o profissional, tá mal, não tá rendendo, não tá fazendo gol, não tá fazendo metade do que fazia na base. Empresta. Empresta. Vai amadurecer, pode, né, jogar um bom futebol em outro clube e volta, ou então empresta com aquele valor fixado e tal. Agora, não do jeito que fez a negociação com o Internacional. Quem vai ganhar mais é o Internacional. Numa provável negociação, ou para fora do Brasil ou para o Palmeiras, o Santos ainda ganha uma porcentagem pequena. Mas quem vai ganhar mais é o Internacional. É o Internacional. Eu sei que a próxima vez que eu tiver um dinheirinho sobrando, tá difícil, mas a próxima vez que tiver eu vou investir em Yuri Albertos. Isso, que bom, é o melhor investimento do mercado. É garantido. Você viu? 20 não há o que renda nesse tempo curto o que rendeu o Yuri Alberto. É uma coisa impressionante. É verdade. Eu acho que o Santos comeu bola, mas o futebol também tem dessas coisas. E é bom que se diga, ele chega no Internacional que tinha o Guerreiro lá também. Não é? O Guerreiro teve os problemas que teve, enfim, mas ele foi ganhando espaço. Sim. Ele foi cavando o espaço dele e virou titular desse time. Tinha o Galhardo também, lembra? Não estava fácil. O Galhardo também estava lá, Tava fez o Campeonato Brasileiro super bom também, só que ele foi ganhando espaço. Quem se dá melhor nessa transação aí, hein? Sem muro, porque eu realmente olho, eu tenho dificuldade. Acho que é muito bom pro Palmeiras e muito bom pro Internacional. É difícil, mas tem alguém que ganha alguma coisinha a mais aí. Eu acho que pro momento do Inter é uma proposta interessante. O Inter vai querer mais dinheiro. Eu gosto do nível dos jogadores que o Palmeiras está oferecendo. Entendo que esses jogadores não tenham mais espaço no Palmeiras, especificamente no Palmeiras, mas não são maus jogadores. Talvez o Kusevich seja um pouquinho fora, mas mesmo para o elenco do Inter, é interessante ter o zagueiro. Se eu fosse o Inter, me interessaria bastante por essa proposta. Pediria mais um pichulezinho. Peraí, os 4, 10 e mais um pichulezinho? Mais algumzinho. É mesmo? 12. Não tá bom? 11, 10 e 500. Qualquer dia que entrar. Só para não perceberem que eu gostei da história. Para perceber que tá fácil, não é difícil, né? Só para não ser facinho. Isso. E aí, Abel, melhor pro Inter ou melhor pro Palmeiras? Essa negociação? Do Yuri Alberto, se ela se concretizar, né? Se rolar. Pergunta difícil. É difícil. Eu estou perguntando. A gente não falou no início da semana, a gente tinha que ter feito outra faculdade, como é que é? Adivinhação. Adivinhação, né? Dos sensitivos. Não, mas vou te responder. É difícil mesmo, eu tenho muita dificuldade para responder isso. No momento, esportivamente, dentro de campo, acho que é melhor para o Palmeiras. Eu diria hoje, porque o Inter perde um atacante que está correspondendo. Mas ganha outro, né? Está correspondendo. Perde um atacante, mas ganha outro que lá pode dar certo, hein? Mas ganha outro que está em baixa, né? Em baixa. Jogou muito. Musiquinha, professor, por favor. Era piano, né? Agora, depende. Melhor para o Inter ou para o Palmeiras. De repente, esses 10 milhões de euros vão cair bem demais. O Inter está precisando muito. Ainda vai ganhar alguns jogadores, pode ser melhor para o Inter. Tem dinheiro. De repente o Yuri Alberto chega e não dá certo no Palmeiras. O Inter vai Você quer que responda hoje, né? O Inter vai ganhar jogador num monte de posição. Na lateral, na zaga, na volância, no comando de ataque. O Inter? Talvez nem todos para serem titulares. Agora é o seguinte, mas, poxa... o Palmeiras só não pode fornecer o treinador, né? Que isso o Inter não tem por enquanto. Ô Prates, e o Navarro, hein? Chegando? Titular? Pra tomar conta? Palmeiras contrata o melhor jogador da Série B. Atacante muito promissor, que tem muito potencial. E a história do Navarro, do Botafogo campeão da Série B, é uma história que ela até é contada de uma maneira diferente do que outros jogadores que passaram pelo que ele passou, talvez jogaram ou não conseguiram jogar o que ele jogou. Essa possibilidade do Navarro sair do Botafogo já surgiu no segundo semestre. E houve uma dúvida ali de como que seria o Navarro podendo sair do Botafogo, faltando 3, 4 meses para acabar a Série B. Ele jogou ainda melhor. Ele não foi um jogador que, olha, eu posso sair do Botafogo, então agora eu vou pensar no futuro, sou muito jovem. Não. Ele cresceu de produção a partir do segundo turno da Série B. Ele tem muito potencial, ele é muito bom na área, sabe usar muito bem o corpo. É um jogador que na Série B se mostrou também muito inteligente para abrir espaço. Além de gols, ele deu muitos passes para outros aproveitarem para fazer gols também. Acho que o Palmeiras contrata um jogador que tem muito potencial, viu, William? Muito potencial mesmo. Acho que vale a pena um investimento, um jogador que ia ficar sem contrato com o Botafogo, não paga pela transação, fez uma Série B muito boa. O que gera dúvida aí é que o Navarro tem pouca experiência em Série A.
Navarro, quando o time do Botafogo caiu, ele foi jogar na reta final. Ele com o Matheus Nascimento, que é um outro jovem também formado pelo Botafogo, mais jovem que o Navarro. Agora, a Série B do Navarro foi muito boa. Muito boa mesmo. Mas tem um campeonato estadual aí para ir, né? Claro, não é Série A de Campeonato Brasileiro, mas para ir se enturmando e tal, etc., ali com o elenco, né? Acho que tem um Mundial, né? Navarrinho já no Mundial? Opa, por que não? Mas já? Se tiver porque eu ouvi aqui, porque é o seguinte, o nosso Pedro Ferrari, que faz parte da nossa equipe e assumiu a função de editor-chefe nesse período em que o Leão tirou férias. Aliás, acho que é a quarta, quinta vez esse ano que o Leão tira férias. Não, aliás, o Leão, né, William? Eu não sei bom a gente contar. O Leão, a partir do dia 27 de novembro de 2021, tá de férias eternas. Acabou o ano para ele. Algum dia. Acabou o ano para ele. Depois do Daverson, vou te contar. Isso. E ainda encontrou mais nada. E ainda vai ter aí o Natal, o Ano Novo e tal. Praticamente acabou. Ele foi pro Nirvana e não voltou mais. Ele foi, o Nirvana conhecido como Montevidéu e não voltou nunca mais. E o Pedro Ferrari está tomando conta. Ele é uma figura. Pedro Ferrari é uma figuraça. E ele aqui no meu ouvido, falei, e aí, Navarro, titular mesmo pra te citar? Ele virou pra mim e falou assim, bancão, isso aí é banco. Que snob, hein? Mas e ele é palmeirense. O Ferrari, ele é palmeirense. Meteu aqui no meu ouvido, William, bancão. Então pode trazer Palmeiras. Se o Ferrari falou isso, pode trazer. O Ferrari e outros corneteiros palmeirenses falaram a mesma coisa quando tinha um jogador se destacando lá no Juventude, chamado Breno Lopes. Isso. Olha, aquele. É bancão, vai vir, não vai jogar. Navarro é mais bola que o Breno Lopes. Aí é sacanagem. Teve outros corneteiros. Poxa, Daverson voltando? Por que não o Borja? É bancão. Breno Lopes, moral da história. Breno Lopes, gol do título da Libertadores. Daverson, gol do título da Libertadores. Navarro, pode vir. Bancão no Palmeiras. Pensei que você ia completar. Navarro, gol do título da Libertadores. Calma, nem chegou na final ainda. Bancão no Palmeiras dá uma sorte. Dá uma sorte. Mas eu entendo mas o que não é bancão, hein? Não, o time tá... É bancão, é mundial, é paulistão, é o que o Navarro agora? Pode começar bancão porque o time tá andando sem o centroavante. Sim. Mas na hora que ele entrar, é o que o Prates falou. É um jovem que não é só um centroavantão. É um jovem que participa do jogo. É um centroavante que participa do jogo. A gente fica nesse dilema do falso 9, do 9-9. Eu não tenho nada contra o falso 9. Eu só acho que alguém tem que ocupar aquele espaço. E se você tem alguém que é 9 e que ocupa aquele espaço com competência, não sendo só o poste lá na frente, que é o caso do Navarro, a tendência é ele ganhar espaço. Quer mudar assunto, ô Pedro Ferrari? Tá bom aí pra você? É? Leila agora com a torcida? Ficou convencido agora, ô Pedro Ferrari? Tá tudo bem aí com você? Você sumiu, cara. Você sumiu do ponto aqui. De repente ele se calou. Ele falou que ficou mais ou menos convencido. Não tá empolgado com o Navarro, não. Mas é uma corneta esse Pedro Ferrari. Eu vou falar uma coisa pra você, rapaz. Ele ficou sentido, porque eu lembrei que corneta isso. Ele cornetou Breno Lopes, cornetou Davis. Teve que engolir, agora ele ficou sentido. Ô, Prates, fala aí pra gente passar pra Leila. A Leila falando da relação com a torcida. Ó, a Leila aqui, ó. Não, que isso que o Pedro fez no seu ponto não é corneta. Isso é a mística da bola. Deu certo uma vez, boa. Deu certo duas, pode dar certo a terceira. Boa, o místico Rafael Prates, boa. Vamos ouvir mais da Leila Pereira, deu coletiva ontem, depois conversou com a nossa repórter, Bebiana Bolson, e falou sobre uma coisa polêmica. Quero ouvir o seu Abel Neto. Eu acho muito saudável o presidente ser próximo não só do torcedor organizado, mas ser próximo de qualquer torcedor. Eu não faço qualquer tipo de discriminação com o torcedor do Palmeiras. Para mim, é torcedor do Palmeiras. E se depender de mim, a proximidade, não só com o torcedor organizado, como com qualquer torcedor, vai ser cada vez maior. A relação da Leila com a organizada do Palmeiras é enorme, né? Ela, inclusive, investe no Carnaval da Mancha, ela teve apoio da Mancha, enfim, desde o começo da gestão dela, né? Os caras fazem festa para ela lá e tal, etc. É uma relação que na gestão Paulo Nobre não tinha. Aliás, totalmente oposto, 180 graus. Cortou relações. Com a Leila, já na gestão do Gagliotti, ela já foi fazendo esse caminho e hoje chega ao poder com todo o apoio da organizada. O que dizer dessa relação? A gestão se compromete com esse tipo de coisa, não deve existir, depende da forma como ela conduzir. E aí, Abel? Depende da forma. Quando ela diz que o
presidente deve sempre estar próximo ao torcedor, eu concordo. Todos, né? Todos. Mas essa relação com torcidas organizadas, às vezes eu fico meio receoso. E eu não estou falando só do Palmeiras, em vários clubes, né? Você citou aí ajuda no carnaval, às vezes, muitas vezes ingressos para jogos, viagens para jogos com passagem aérea, etc. e tal. Muitos deles participam da política dos clubes. Tem um limite aí que às vezes é ultrapassado que pode trazer problemas. Mas muitas vezes muitos dirigentes fazem isso, e repito, não estou falando só do Palmeiras, para ter esses torcedores ao seu lado, porque sabem a força que eles têm. Muitas vezes dentro do clube, até na parte política, porque muitos deles apelam para a violência às vezes, pressão para cima do presidente, etc. e tal. Quando você tem esses caras do seu lado, você evita esse tipo de problema. Isso acontece muitas vezes, então, esse tipo de relacionamento acontece muitas vezes em vários clubes do Brasil. Um não pode ser refém do outro, só isso. Um não pode ser refém do outro. Porque agora está tudo maravilhoso, porque está todo mundo remando no mesmo sentido. No começo tudo é lindo, né? Então, o casamento está começando. E quando começar o protesto, que tem muito, né? Não só do Palmeiras, mas no Palmeiras tem bastante. O Abel estava ouvindo protesto aí na semana que foi campeão da Libertadores. Depois é a imprensa que é contra, né? Pois é. Os caras escrevem ali, depois é a imprensa que rema contra. Mas e quando os sentidos forem opostos? Quando a torcida quiser criticar essa administração, quando as coisas não andarem em campo, quando a torcida quiser pressionar para tirar técnico, que é o que mais faz, ou o contrário, quando a torcida quiser protestar e eventualmente fique amarrada porque a tia Leila pagou o carnaval, ou seja lá o que for, ou um churrasco, não gosto desse tipo de relação, em clube nenhum. Por isso não que gosto. Concordo. E tem clubes, inclusive, nem é o caso do Palmeiras, porque a Leila nesse sentido é independente, mas tem clubes em que a eleição dos dirigentes é toda em cima de torcida organizada. Conta com aqueles torcedores para estar no poder. E aí você fica amarrado do mesmo jeito. Então, acho que a relação tem que ser independente. Clube é clube, torcida é torcida. Eles têm que conviver, eles têm que conversar, têm que dialogar. Mais ou menos também, que eu não sou a favor dessas intimidações, o cara de regatinha ir lá dentro do clube ficar perguntando o que está acontecendo. Também não gosto dessa história. Mas a relação só não pode ser, uma vez eu usei uma palavra aqui, um ex-presidente do Corinthians, quase que não tem o bola da vez, que ele ficou bravo, que eu falei que a relação era promíscua. A relação não pode ser promíscua. Ela tem que existir. São os dois lados. O clube tem que ter diretoria e tem que ter torcida. Sim. A torcida organizada tem o direito de se organizar. O direito de organização é dado ao cidadão brasileiro. As coisas só não podem se misturar de uma maneira que lá na frente você não consiga mais separar. Sim. Isso é ruim para os dois lados. Sim. Ô Prates, arremata aí o assunto, que na sequência a gente vai falar da busca do Flamengo por um treinador. Mas você acha que em algum momento aí a Leila, como patrocinadora, ela já cruzou essa fronteira aí, já passou desse limite na relação com o torcedor organizado? William, a Leila Pereira é muito bem articulada, ela se comunica muito bem. O crescimento político dela no Palmeiras é um crescimento assombroso e muito rápido. Isso é um mérito que ela tem, inegavelmente. Porque ela conheceu rapidamente os bastidores do clube, ela me parece que entendeu os caminhos para chegar ao poder, e chegou ao poder. Chegou em uma eleição que ela não teve adversário, por exemplo. Então ela, me parece que internamente nesse momento, ela tem um prestígio muito grande. Só que ela vai começar a viver situações que para ela ainda são situações que são novidades. Né? Ainda me parece que não está tão bem esclarecida a situação de ser patrocinador e presidente do clube. Acho que ainda merece uma explicação um pouco melhor quanto a isso. Essa relação que tem com organizados é uma relação que talvez para a governabilidade dela no primeiro momento seja interessante, mas isso talvez seja um preço para cobrar mais à frente. Então acho assim, William, me parece que a Leila se preparou muito para a presidência que ela está assumindo em um clube grande e gigante como é o Palmeiras. Mas ela terá desafios novos daqui em diante. Veremos. E um deles talvez seja a relação com a organizada, não agora, um pouco mais para frente. Voltamos, galera!
Quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, os seus comentários. É muito importante para o crescimento do canal. E não esqueçam de ativar o sininho para você receber notificações de uma live, de um vídeo novo. É muito importante para o crescimento do canal. E muito obrigado aos novos amigos. Muito obrigado de coração. Aquele abraço. Fiquem todos com Deus. Amém.